Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast, o podcast da Seven Club. Nossa estreia hoje, temos aqui um convidado muito especial, que já vou também apresentá-lo, mas quero falar que aqui no nosso novo canal de comunicação, de cuidados médicos, cuidado com a saúde, esse podcast tem esse propósito para gerarmos aqui uma comunidade que se preocupa com a sua saúde, com o cuidado médico, a prevenção de doenças. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal e temos hoje aqui muito orgulho de receber no nossa estreia do podcast o Dr. Júlio Horácio. Mesma honra. Um amigo, um irmão. Irmão, muito bem-vindo. Obrigado por você também ter aceito o nosso convite. Júlio Horácio, que eu quero ler um pouquinho aqui, ele é formado em medicina há 25 anos, especializado em radiologia e diagnóstico por imagem, é casado com a Franciane, pai do Davi, da Malu e do B, é isso? Isso aí. É cristão há 9 anos, líder do Ministério Life da Lagoinha, Niterói. Doutor Júlio Horácio, bem-vindo ao podcast. Obrigado, meu irmão. Uma honra estar aqui. Tamo junto. Estamos juntos. E é muito bom e muito importante, eu entendo, né? Fiquei muito feliz com esse convite, porque é como nós falávamos há pouco, né? A gente pensar em prevenção envolve muito uma questão também cultural. Sim. A gente entende isso, né? E é importante que as pessoas tenham e criem essa consciência para uma mudança comportamental. Porque o que a gente vê muito ligado aos problemas de doenças, principalmente doenças crônicas, são questões comportamentais, ou seja, maus comportamentos, questões alimentares, enfim, de hábitos, né? Maus hábitos. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos bater um papo Muito sobre legal. isso. E tem a cultura também, né? A gente está falando também agora há pouco aqui sobre a cultura do mundo ocidental, do mundo oriental. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Então, acho que é interessante a gente perceber, por exemplo, né, quando você vê pessoas, indivíduos assim, do Oriente, Sim. e você compara com muitos de nós ocidentais, você não costuma ver tanta obesidade. É difícil ver, né? Difícil, muito difícil. Se você parar para pensar, por exemplo, o japonês, vou dar um bom exemplo do japonês, se alimentam muito de peixe, né, carne branca, comem muitos vegetais, se hidratam muito bem. Não tem tanto hábito cultural de consumo, por exemplo, de bebida alcoólica. Não tem tanto hábito de consumo de tabagismo, por exemplo. Então, quando você imagina, não vem à sua mente, quando você pensa, por exemplo, em um indivíduo japonês, você não pensa no obeso. Você já lembra daquele... Incrível isso, não é? né? Incrível, mas é verdade. A cultura também influencia... Absurdamente. Nós somos fruto do meio, né? Frutos do meio. A ciência, ela comprova que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é científico, né? Então, assim, quando você pensa numa cultura que a grande maioria usa mais um certo alimento ou não, como vai influenciar em toda, né, uma comunidade, né? Totalmente. E a cultura, que a gente sabe disso, a cultura vem do que se cultiva, né? Olha, e aí quando o seu cultivo não é bom, é o famoso, né? Você vai colher o quê do que você plantou? Então, se o seu cultivo não foi bom, eu estou falando de maus hábitos, você não vai ter uma colheita boa, né? Então, a formação cultural desse povo não vai ser legal. Está intrinsecamente ligado a isso, ao que você cultivou, né? Muito legal isso, porque quando a gente pensa também no ser humano, nós, como cristãos, a gente crê na tricotomia do homem, né? Exatamente. Nós somos espírito, criados à imagem e semelhança de Deus, habitamos nesse corpo e temos uma alma. Exatamente. Então, tudo que a gente planta fisicamente, a gente colhe. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou cebola, colhe cebola. Né? Então, assim, isso também vai influenciar tanto no mundo físico, como também no nosso eu espiritual, na nossa alma. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. E uma coisa que me vem à mente nisso também, aí eu vou levar agora mais para o espiritual, vou usar a palavra até para falar disso, né? A palavra de Deus. A gente tem a noção que somos templos do Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus, nascidos de novo, somos templos do Espírito Santo. A palavra fala isso. E é muito comum ver, inclusive, cristãos cometendo desrespeito ao templo do Espírito Santo. Porque quando você nasceu, qual foi a primeira coisa que Deus lhe confiou? O seu corpo. E aí, como é que você trata o seu corpo? É ou não é? E aí você, em todas as frentes, o camarada, como o cristão costuma dizer, vigia, cuida, não cai aqui, não peca ali, mas o templo do Espírito Santo que está sendo desrespeitado. É ou não é? Então, isso aí, na nossa cultura evangélica cristã, tem até uma
uma brincadeira, né? Que crente não bebe, mas crente o quê? Come muito. Come piada muito. Sem graça. Sem piada graça. sem graça. Mas na realidade, realidade. Assim, é uma realidade, né? É uma piada sem graça, mas realmente é uma realidade. É uma realidade. E com isso, assim, nós somos aquilo que nós comemos também, não é isso, doutor? Exatamente. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é algo assim que tem que ser muito bem pensado. Quando você pensa, né, a boa saúde, ela está ligada diretamente à nutrição. Tudo Sim. começa por aí. Sim. É o que a gente ingere, seja por alimentação ou por hidratação. E aí, se você para pensar, eu acho que talvez vocês nunca tenham pensado nisso, né? Mas é um bom momento para essa reflexão. O açúcar, por exemplo, a gente precisa de carboidrato. O corpo precisa de carboidrato. Se você faz atividade física, seja simplesmente desempenhar o seu trabalho, dia a dia, suas funções... Se locomover, né? Se locomover, função laborativa. Um adulto, a gente entende que precisa de 2.000 a 2.500 calorias por dia para estar vivo. Certo. Está deitado ali, só está respirando, não fez nada. Sim. 24 horas. Precisa de 2.000 a 2.500 calorias para estar vivo. Para se manter, né? Se você faz aí você vai andar, vai se locomover, vai subir e descer escada, aí obviamente esse gasto calórico vai ser maior. Então você precisa ter uma ingesta calórica maior. Se você faz para repor aquilo ali. Sim. Se você faz uma atividade física, digamos, frequento academia, faço um funcional, eu faço uma esteira, eu ando de bicicleta, aí digamos que a sua necessidade calórica em um dia pode chegar a 4.000 calorias, digamos. Sim. Tá? Quase que dobra, né? Quase que dobra. Só que você está gastando. Se você não está gastando, se é aquele camarada que acordou, tomou café da manhã, ficou mexendo na internet, foi para o computador, viu televisão, aí digamos que a sua demanda calórica, não é preciso o que eu estou falando, eu estou aqui dando números só para exemplificar. Digamos que o seu gasto calórico, sua necessidade, precisasse ser em torno de 3.000 calorias. Certo. Só que você ingeriu 4.000. Para onde que foi as outras 1.000? As outras 1.000. Aí vem para a cintura, vem para a adipose, vem para a cintura, vai para dentro dos vasos, né? Por meio de colesterol, coisas que não são boas. Então, sobrando por aqui. É matemática. Vamos dar uma cortada. E matemática é uma ciência exata, né? Ciência exata, não tem como correr disso. Incrível isso. Né? E aí eu gosto de dar o exemplo do açúcar mesmo. Sim. Então, voltando ao que eu estava falando no início, precisamos de carboidrato. Sim. Até quem malha, para que o cara crie músculo, para que a proteína entre para dentro das células, isso tudo precisa de energia. Certo. Energia vem do carboidrato. Mas você tem diferenças de carboidrato. Você tem o bom carboidrato, né? Você tem, digamos, o inhame, você tem a batata doce e você tem o açúcar refinado. Isso tudo é carboidrato. Que é um veneno. Um veneno. E eu consigo te provar isso também. Sério? Você gosta de camarão? Eu amo camarão. Eu também gosto muito de camarão. Eu também amo. Você come camarão toda semana? Não, porque eu não posso. Não né? pode, né? Mas não come toda semana. Não dá talvez uma vez também, por mês, enjoa. Mas você não come toda semana. Mas Sim. você gosta muito de camarão. Gosto de camarão. Se tu ficares aí um mês sem consumir camarão, tá tudo certo. Tranquilo. Tá tudo ok. Se eu tirar o açúcar todo da tua vida, em 48 horas você tá dando cabeçada na parede. Sério? Tá Mas com por dor. quê? Porque é um vício. Então, o açúcar mesmo, ele vicia. Então todo vício traz uma dependência. Uma dependência sério? A consequência da dependência. Isso que é ruim, né? Você sabe que eu tenho uma coisa comigo, é o seguinte, ó, eu sou um cara saudável, me cuido, não sou assim, tô buscando a cada vez mais melhorar, né? Uhum. Mas sabe que uma coisa que se eu deixar de beber café de manhã, você sabe que me dá um incômodozinho no finalzinho da tarde, uma dorzinha de cabeça? Tem pessoas que têm dor de cabeça, inclusive. Então eu tenho, por isso. Também uma dependência da cafeína, pode ser... Mas aí, se você não consumir tanto, aí não é uma dependência que seja deletéria, não vai te fazer tão mal. Certo. Né? Ao contrário de uma pessoa que toma uma garrafa de café por dia, não é interessante, entendeu? Entendi. Mas o açúcar, então, ele causa a dependência. Costuma causar dependência. O açúcar, né? Como se consome, mais até na nossa população ocidental, isso é um hábito muito ocidental, que adoça tudo, coloca açúcar em tudo, ele costuma causar uma dependência. Você sabe que eu descobri esses dias que o biscoito creme caqui leva açúcar? Leva. Não açúcar. sabia. É mole? Leva açúcar. Leva açúcar. Incrível, né? Incrível. Doutor Júlio, me conta um pouquinho agora da sua história. Como é que foi? Como é que você se descobriu médico? Como é que você... né? Isso é um dom que Deus dá, mas como é que você descobriu que tinha esse dom para ser médico? Na verdade, eu posso afirmar que eu fui descoberto. Sério? Sério. Então me conta um pouquinho. Eu não queria ser médico desde novo. A minha mãe é médica. E obstetra, e eu e minha irmã crescemos nesse ambiente. Sim. Nossa mãe nos pegava no colégio,
ia passar visita em paciente em casa, ia dar alta no hospital, às vezes pegava telefone. Antigamente, né, tinha um negócio chamado BIP. Eu não sei se alguém já viu isso. Era uma caixa preta assim que minha mãe tinha. Sim. Tinha uma luzinha vermelha em cima. Sim. Não era o Teletrim, não. Não, antes do Teletrim. Sim, era um sim, BIP. quer dizer, antes do... A gente podia estar onde fosse. A gente estava, às vezes, em Barra do Piraí. Aí o treco lá começava a acender aquela luz e tocava uma campainha. Minha mãe pegava um telefone convencional, ligava para uma central, né? Aí falava, uma paciente ligava, deixava o recado, ó, doutora, tal pessoa está em trabalho de parto, está em tal lugar. Aí pegava tudo, saía correndo, entrava no carro. Então, eu e Carla, desde pequenos, minha irmã mais velha, sempre ficamos em carro esperando, em hospital esperando, pré-parto. Às vezes estava tendo um parto ali e a gente estava aqui do lado esperando. Então, eu digo que a gente cresceu com cheiro de líquido amniótico. O líquido amniótico ele tem um cheiro específico. Sim, sim. E a gente cresceu com cheiro de líquido amniótico. Muito legal isso. Convivendo com esse universo de grávida e tal. Eu sempre amei, sempre achei muito lindo o que minha mãe fez, maravilhoso. Minha mãe exerceu por 56 anos. Trazer vidas ao mundo. Minha mãe fez parto normal até os 81 anos. Minha mãe fez parto normal. Está com 87 agora, aposentado. Até 81 anos até atuando. 81, atuando. A gente calcula Sensacional isso. Aproximadamente umas 7 mil crianças ela deve ter ajudado a vir ao mundo. Isso, 7 mil pessoas. Fantástico. Fantástico. Né? Então eu cresci nesse meio. Assim, não dá para dizer que não havia influência, sempre achei isso lindo, mas eu queria ser músico. E comecei a tocar violão com bem diferente, 11 para 12 anos, bem diferente. Cheguei a estudar sério, tive aula de jazz, de violão e queria ser músico. Queria ir para Berkeley, na Califórnia, estudar música. Não falava em fazer medicina. E aí, um belo dia, comecei a fazer psicologia primeiro, né? Não fiz música. Cheguei a fazer 1 ano e meio de psicologia. Mas um dia eu comecei a olhar com mais carinho, assim, minha mãe fazendo. Acho não, né? O Espírito Santo começou a me dar uma cutucada. Olha para ali de novo, vê aquilo ali de novo. Falei, medicina, uma né? referência sua dentro de casa, né? A própria família, assim, algumas pessoas na família olhavam assim, e ele fazendo meio... Sabe aquela coisa do improvável, né? Mas ele fazendo... Não, a irmã dele tudo bem, que é inteligente, mas ele... Aí, enfim, fui mordido pela mosquinha e fiz o vestibular, passei. E eu vou ser muito honesto. No começo eu até fiquei assustado. Falei, caramba, pior que eu passei mesmo. Medicina, agora há 6 anos. Essa seriedade toda. Fez aonde, medicina? Fiz em Teresópolis. Terê. Quando era Terra faculdade, boa, né? Pequenininho. Maravilhoso. Terra Foram boa. 6 anos morando ali. Sensacional. Andando de bicicleta naquela serra. Foi muito bom. E uma faculdade muito boa. Pois bem, perdão. E aí eu comecei aí e fui cada vez mais me apaixonando. Entendi. E aí apareceu para mim o chamado. Eu fui literalmente chamado a fazer isso, né? Algo que realmente... Aí desde o princípio eu já amei. E sempre como a minha mãe, gostei de trabalhar com grávida, sempre trabalhando com grávida. Eu no segundo período de medicina já estava fazendo estágio em maternidade, no terceiro período já estava fazendo parto também, acompanhando cesariana, segui. E aí depois de formado fui exatamente para isso, né? Eu iniciei a residência médica em ginecologia e obstetrícia, já fazia plantões por aí como obstetra, mas eu fui para a Marinha. Eu fui semestre da Marinha. Você foi... E aí, um dia eu estava lá... Fiz carreira militar. E eu fiz um curso de ultrassom como obstetra. Comecei a fazer ultrassom de bebê. Dentro da Marinha. E aí, um dia eu estava na emergência, e aí chegou uma paciente, né, com uma necessidade de ultrassom. Eu estava ali, eu falei, olha, eu sei fazer de bebê. Deixa eu ver se eu consigo, né, dar aquela quebrada de galho. Sim. Comecei a fazer. Aí nisso tinha um comandante atrás de mim, eu não tinha visto, não. Ele estava parado observando, ele era da radiologia. Aí quando eu terminei, ele cutucou meu ombro assim, eu tomei um susto, veio para trás, meu tenente, Mariguerra, todo enquadrado. Aí ele falou, garoto, você faz isso bem. Você já pensou em fazer radiologia? Eu falei, não, comandante, nunca pensei. Mas eu acho que você tinha que pensar nisso. Enfim, que aí legal, fiz radiologia. E aí hoje, o que eu faço? Eu uno os dois mundos, né? Porque eu faço radiologia geral. Faço exame de homem, faço próstata, faço ombro, o que for necessário. Mas o que eu mais pratico é medicina fetal. Então eu estudo os bebês dentro do ventre da mãe. Então eu juntei os dois mundos. E é o que eu mais curto fazer. Trabalhei muito em emergência, fiz muita coisa em emergência grande mesmo, de adulto. Mas a minha vida hoje é ver a mágica de Deus dentro do ventre, que é mágico, né? Você vê um bebê no ventre da mãe, é surreal. Então, assim, cara, sua história é maravilhosa, assim, de propósito de vida, né? Exatamente. O dom, junto com o propósito. Eu queria só o chamado virou, na verdade, o dom que ele me entregou, eu entendi com o tempo que virou, que era realmente um chamado,
mas entrou dentro do propósito de hoje. Do propósito. Mas então, antes de falar um pouquinho sobre, né, o chamado e o propósito, eu já tive com a minha esposa no seu consultório. Sim. Não foi um momento muito bom para nós, a gente estava passando por um momento um pouco difícil. Nós perdemos o neném no finalzinho de início de 2022. 22, isso. 22, eu sou ruim de data. Mas foi um momento muito difícil para a gente, né? Minha esposa descobriu que estava grávida na pandemia, e aí ela, acho que com 6 semanas, se não me engano, 7 6 para 7 semanas foi. Foi isso, não foi? Uhum. E ela veio a perder o neném. E aí a gente passou por aquele processo, né? Procurei o senhor lá com a Claudinha. E assim, foi um processo muito difícil para a gente. Um dos mais difíceis da nossa trajetória como casal, né? Nós temos 2 filhas, a Rebeca e a Rafaela. Obrigado. Cara do pai, né? Com a versão, como é que é? Melhorado, upgrade. E aí nós estivemos lá. E assim, para a gente foi uma experiência muito difícil de passar, mas ela se tornou mais leve porque há uma diferença no seu consultório. Então eu queria falar sobre isso agora, porque eu tenho muitos amigos que já passaram por lá. O último agora, Bruno e Evelyn com a Manu. Sim, né? sim. Então, assim, a gente conhece, eu conheço vários casais que já tiveram o privilégio de ser atendido pelo senhor. E o seu atendimento é algo diferente. Assim, eu não conheço, não sei se eu posso falar isso aqui. Posso falar? Pode. Mas eu não conheço um médico que faça um atendimento tão humanizado quanto é no seu consultório. Porque você ali, você orou com a gente, você segurou na minha mão, você chorou ali comigo. Então, eu imagino que a alegria de ter, né, de participar de processo como sua mãe foi até os 81 anos e hoje você também, né, faz parte disso, que assim, o quão importante é para um casal, além de gerar, né, de ser pai, ser mãe. Você vê que, né, o próprio Bruno e Evelyn, eu acho que foi a 4ª gestação deles. Sim. Perderam 3 nenéns nesse processo. Só ouvindo palavras contrárias que eles ouviam de médicos. Exatamente. Né? Impossibilidade. Né? Impossibilidade, sendo que não dava para ter mais, para desistir e tal. E aí vem a Manu. A Manu vem, você acompanha esse processo com eles, vai até o final, até o nascimento da Manu. Só que assim, você cria um ambiente totalmente favorável para alguns momentos que são desfavoráveis, como foi no meu caso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso, assim, isso hoje, na medicina, eu trabalho com telemedicina, então, que é um atendimento que ele é menos... não tem muito contato com o médico físico, né? É uma nova forma de você ser atendido por um médico, você diminui as distâncias, você democratiza a questão do acesso à saúde, tem muitos benefícios, mas algumas especialidades, como a sua, ainda não tem a opção de fazer por telemedicina. E quando se tem um profissional igual o senhor, que cria um ambiente favorável para que alguns momentos, tanto eles quanto são importantes ali, como, né, está esperando vir, né, às vezes, né, o primeiro filho, como é o caso da Bruna, do Bruno e da Evelyn, como pessoas como eu passei por lá, com dor, chorando. Então, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Aí vem realmente a chave que virou para mim, quando houve o entendimento da questão do chamado, que eu já amava muito, né? Mas aí me foi apresentado o propósito. E quando a gente recebe... A diferença é que eu já amava muito o que eu fazia, mesmo antes de ser cristão. Sim. Porque você vê, formato são 25 anos, mas como eu te falei, desde o final do primeiro ano da faculdade já trabalhava com grávida. Então, em julho desse ano, são 31 anos já trabalhando com grávida. 30 anos trabalhando com grávida. Então, eu vivi de tudo um pouco. A grande parte é realmente alegria. Porque como eu costumo dizer, é até difícil para mim às vezes dizer que eu trabalho. Porque, na verdade, eu vivo no meio de famílias, né? São casais grávidos. E aí levam a avó junto, levam o tio junto. A família costuma acompanhar. Então, eu tenho até, às vezes, vergonha de dizer que eu trabalho, porque muitas vezes a pessoa, quando fala do seu trabalho, algumas pessoas falam assim, mas pesado, vou para aquele escritório de novo,
Eu não vejo a hora de tirar umas férias, eu não consigo tirar férias. Eu fico, às vezes, de férias, a Fran desconecta um pouquinho, que eu fico assim, caramba, e a Juliana, como é que será que tá a bebê dela? Tá na semana dela fazer aquele exame. Eu fico assim, realmente, eu me envolvo muito com as famílias. Sempre foi assim. Uhum. Eu sempre amei, desde o princípio que eu faço. Mas a virada de chave foi quando antes era eu, sempre apaixonado, sempre amei muito o que eu fiz. Mas quando passou a ser Deus através de mim. E eu sei pontuar para ti exatamente quando isso aconteceu. Então me conta. Já vivia tudo isso. E é mais ou menos 7 anos atrás, há 7 anos exatamente atrás, já estava convertido, já estava formado no carisma, até tinha acabado de formar no carisma, já era um homem de oração, já era um homem conectado com Deus, Deus já estava enxertado ali absolutamente no meu trabalho. Já estava desde o princípio, mas aí eu estava vendo a presença dele. E aconteceu algo que me marcou muito sobre isso que você falou, quer dizer, lidar com momentos difíceis para uma família, né? De dor. 90% ou mais das vezes é alegria. Mas e quando tem aquele 5% ou 3% desse momento de dor? Eu recebi uma família, uma clínica que eu trabalhava no centro de Niterói. Eu estive lá. Você esteve lá, você esteve lá no Unimagem. E aí eu recebi uma família, né, para descobrir o sexo das bebês. O casal já sabia que estavam grávidos de gêmeos, 2 bebês, né? E estava com 16, 17 semanas, eles eram parentes de uma moça que trabalhava na clínica comigo, e ela tinha perguntado, tem uma prima que não conseguiram ver o sexo até hoje. Se eu trouxer aqui, o senhor vê? Eu falei, vejo, claro. E eu já vivia algo também, que é bem interessante contar. É muito comum, eu acompanho a gestação com as famílias e depois do nascimento, as famílias voltam para que eu conheça os bebês. Sim. Tiram fotos comigo. Eu tenho sei quantas centenas de fotos com bebês no colo. Isso é maravilhoso. Então voltam lá para tirar foto. Enfim, essa família foi para descobrir o sexo de gêmeos, né? Por volta de 16, 17 semanas. Quando eles deitaram na mesa, a história é triste que eu vou contar, mas precisa para ilustrar exatamente o que se passa. Deitou lá e aquela alegria, ela, o marido e a prima que trabalhava comigo junto. Sim. E logo que ela deitou, eu botei o transdutor, eu já caí num pezinho. Não, perdão, quando botei o transdutor, eu caí em uma genitália. E eu vi que era uma menina. De cara eu já vi, olha, uma menina e tal. Só que aí ao lado estava o pezinho da outra bebê. E eu comecei a perceber o pezinho muito paradinho. A gente já vê que, né, você já está acostumado. Sim, está acostumado, né? Alguma coisa não é bem. E eu falei, caramba, vi que não estava movendo. Aí subi o transdutor e vi que era uma outra menina. E conforme eu subi, cheguei no coraçãozinho e não estava batendo. Aí eu já respirei curto, né? Caramba, aquela alegria na sala, aquela euforia, tinha dito que uma era menina. E você tem que... E aí quando eu vou para outra bebê, eram 2 meninas. O coraçãozinho também não batia. Meu Deus. Meu Deus. É exatamente o sentimento que veio. Senhor, pega na minha mão agora. Aí respirei fundo, vi que realmente não batia. E aí sempre me pergunta o seguinte: como dar uma notícia dessa? Só tem um jeito, falando. Não tem outra forma. Eu respirei e falei, família, a última coisa que eu queria falar para vocês, mas eu preciso falar. São 2 meninas, mas os coraçõezinhos não estão batendo. Jesus. E aí, na hora, acho que vocês que estão ouvindo conseguem imaginar, né? Quer dizer, aquele peso na sala. Sim. E quando há uma perda dessa, né? Quando a gente perde o avô, quando você perde um parente próximo, você entra em luto. E isso é um luto também. Um casal, uma família, nesse momento de perda fetal... gera muita expectativa, né? É um luto. Você vive um luto. Eu vivi um luto. E o luto se instalou naquela sala. E quando ficou aquele clima assim pesado, eu já, um homem de Deus, orei com eles, chorei junto com eles, abracei o casal, abracei a prima, oramos juntos. E eu fui abrir a porta, pedi para uma das meninas que trabalhava comigo trazer água para todo mundo. Sim. Eu abri a porta, eu paro o atendimento. Você tem que viver aquele momento com a família. Exatamente. E eu abri a porta, veio a menina, doutor, assim que eu abri a porta, ela falou, tem um casal aí para trazer neném para tirar foto. Eu falei assim, calma, porque, enfim, problema aqui agora, traz água, por favor, depois eu vejo essa foto com o bebê. Fechei a porta de novo, fiquei com a família ali, e aí foram alguns minutos, a família saiu. Quando a família saiu, aí a menina veio de novo, doutor, o casal da foto, e tinha outras pacientes fazer exame também. Eu falei, olha só, me dá um minutinho que eu preciso de 1 minuto ainda. Pede para aguardar um pouquinho. Aí fechei a porta, fui sozinho. Pro joelho, eu e ele. Aí nessa hora, minha alma gritou. Eu fui pro joelho e eu fiz a seguinte queixa para Deus. Eu falei, Senhor,
Eu me coloco à sua disposição todo dia, para ser seu instrumento todo dia. Aí eu reclamei, por que que o Senhor me faz passar por isso? Não faça isso comigo não, pai. Faz isso não, por favor. Queixei com Deus. E aí aquele meu momento de queixa, de alma, almático, abri a porta. Quando eu abri a porta, a menina veio de novo, né? Doutor, o casal ainda está esperando aí. E é como eu costumo dizer, Renato, comigo acontece isso com alguma frequência. É muito interessante quando Deus te responde na hora. Porque se fosse no mesmo dia ou no dia seguinte, mas na hora. Aí eu virei para ela, Juliana, menina. Eu falei assim, Juliana, foi o seguinte, pede pro casal entrar assim, o corredor lá assim era comprido, sabe? E aí, na hora, abriu a porta lá. Quando abriu a porta, entra um casal com 2 meninas no colo. Meu Deus. Lindas, de rosa, aqueles vestidinhos, sabe? Estavam com 1 aninho, mais ou menos. E aí entraram aquelas 2 meninas, Euforia, eu abracei aquelas meninas, eu beijei, tirei foto, cheirei aquelas meninas, aquele cheiro de bebê. E uma alegria que inundou meu coração. E aí, quando aquele casal saiu, né, com aquelas 2 meninas, eu entendi tudo. E aí tinham outras para atender, eu falei, Juliana, me dá mais 5 minutos. Tranquei a porta. Voltou lá, né? E a cara foi pro pó, irmão. E aí Deus falou diretamente comigo nesse momento, e o que Deus disse foi o seguinte: eu te permito viver milagres, maravilhas e bênção, como você me pede, todos os dias da sua vida. Mas quando tiver uma família passando por uma situação dessa, é você que eu quero aqui. Caramba. É você que eu quero aqui. É o meu homem que eu preciso aqui. É o sacerdote que eu preciso aqui. Caramba. Nessa hora, irmão, virou uma chave assim. Você entendeu, né? Então, o seu chamado, Entendi. né? A partir disso, né? Continuo vivendo bênçãos, glória a Deus, Deus é fantástico, né? Porque, assim, eu imagino como que deve ser desafiador, né? Você viver esses 2 mundos no mesmo tempo. Sim. Mas parando para poder pensar também agora e analisar essa cena que você também, né, descreveu. Sim. Você imagina se fosse um outro profissional que não tivesse o Espírito Santo de Deus guiando para poder liberar uma palavra, dar um abraço, orar junto e simplesmente dar uma notícia como muitos dão. Ó, felizmente vocês perderam. Exatamente. Assim, a gente até entende que cada pessoa tem né, o seu modo de agir, né, o seu modus operandi, mas você, então, foi chamado para essa profissão que você exerce. Sim. Mas com um propósito. Exatamente. Então, quando a gente, né, une o chamado, o dom, né, e transforma no propósito de vida, se torna as coisas mais leves, né, doutor? Mais leve, e eu vou até te dizer, e aí tem a ver com a sua forma de atuar debaixo de uma direção de Deus e formando ali naquele ambiente que você está uma atmosfera, né? Uma atmosfera. E aí eu até vou mais além. Eu vou falar de algo que você já tocou aqui, que realmente acho muito interessante. A gente veio aqui para falar sobre isso também. Sim. A questão da telemedicina. Você vê, mesmo que estejam separados por uma tela, médico e paciente, se o médico está ali também com uma boa postura, um posicionamento correto, debaixo de uma direção, né? Agora eu não vou falar de religião, vou falar de conduta mesmo, de postura. Se está com uma boa postura, com a postura correta, aquele paciente, mesmo estando do outro lado da tela, vai receber de uma forma também completamente diferente. Eu tenho um exemplo para te dar sobre isso aí. Eu estava conversando com o bispo Júlio Vertulho, que a gente conhece muito bem. Fantástico. Nome de Deus, pastor, bispo, um abraço para o senhor. Sou fãzaço. Nós somos lá em casa. Bom esse xará dele. Verdade. E o bispo estava comigo agora, na semana passada, né? Fomos no aniversário do meu cunhado, do Alci. E aí estava falando que ele teve uma experiência muito legal com a telemedicina, que ele viajou para os Estados Unidos, chegou lá, ele já no voo estava sentindo um incômodozinho no tórax, né? E aí ele descobriu que era uma crise renal. Chegou nos Estados Unidos, estava com aquela crise absurda e lá, né, não tem assim, uma saúde tão fácil de você... Não é tão acessível, não. Acessível, né? Quem já teve sabe que não é acessível. Ou você tem um seguro saúde, ou então você entra lá e paga o preço. Que é bem caro. E aí ele lembrou que ele tinha um plano de saúde com telemedicina. E ele fez uma chamada por telemedicina, e aí o médico que atendeu ele nessa chamada, de videochamada, né? O cara falou que o cara foi sensacional com ele. Por quê? Porque o cara falou, ó, eu não consigo te receitar, porque aí o sistema de receita lá, você sabe que é diferente, né? Você não pega uma receita e vai comprar na farmácia. Eles mesmo lá mandam para um sistema e o sistema libera
emitem na farmácia, enfim. Não é igual no Brasil que você pega ela fisicamente ou no aplicativo e leva para poder comprar. Esse médico falou assim, ó, você tem algum remédio aí? Falou, eu tenho uma bolsinha aqui de primeiro socorro. Então, me mostra aí eu ver o que é. O que você tem aí. Olha só, cara, o médico aqui no Brasil, ele lá fora, ó, o que você tem? Ó, eu tenho isso, ó. Então você pega um pouco disso aqui, fez com ele lá um coquetel, falou, ó, eu vou... se você juntar esses medicamentos que eu estou falando com você, que você tem na mão aí, você tomar, você vai ficar bom rapidamente. Vai ter algum efeitozinho colateral, porque você vai tomar algo um pouquinho a mais, mas vai resolver o seu problema. Dito e feito, cara. Olha aí. Ele juntou lá os medicamentos, tomou e ficou bom. Olha aí. Então, assim, quando você tem um profissional em qualquer área, né, na medicina ou em qualquer outra área, né, de atuação, que tenha boa vontade e que faça com amor, porque assim, quando a gente faz o que ama, não é trabalho, né, passa a ser um propósito de vida. E o senhor tem uma clínica, a Clínica Zoe, aqui em Niterói. Isso aí. Icaraí. É isso aí. Então você também empreende também. Exatamente. Fran e eu. Na verdade, eu até costumo dizer que Zoe é mais da Fran, né? Porque quem administra ela, né? Acho que o homem inteligente, ele deixa a administração na mão da esposa. Exatamente. Na verdade, a Zoe é uma bênção, assim, total e completa de Deus nas nossas vidas, né? Eu era sócio de uma outra empresa, assim, muito maior, e debaixo de uma direção de Deus mesmo. No ano de 2020, ninguém estava empreendendo, estava todo mundo com medo, querendo guardar dinheiro tudo quanto era lugar, né? Não empreender em nada. Na pandemia, né? Na pandemia. E na pandemia, Deus me deu essa direção direta também. Deus fala muito comigo, não manda recado, fala muito direto. E em 2020 eu já estava há 15 anos nessa empresa. E Deus falou, sai. E aí a gente anda daquela, né? Te dá aquela... Vou, não vou, né? Nosso DNA de Pedro, né? Como assim? Você ouviu? Vai. E o Jeová vai para onde? Sabe que a gente vai para onde ele manda. E aí apareceu a oportunidade da Zoe e foi assim... muito de Deus mesmo. Legal. Foi assim no mesmo mês também, praticamente na mesma semana, a oportunidade de pegar um bom aparelho e de empreender. Sim. Eu olhei para a Fran e falei, vamos embora. Vem comigo, né? Vem comigo. E uma mulher completamente guiada por Deus, uma bênção na minha vida, minha esposa. E ela falou, vamos embora, porque não é nosso, é de Deus. Falei, então E começa pelo nome, né? Zoe, vida de Deus, vida de Deus. Vida de Deus. E começamos no ano da pandemia, com a graça de Deus. A gente sempre fala, né? Um lugar para a gente viver mesmo uma experiência com as famílias. E é o que a gente consegue. A gente foge daquele padrão de marcação, uma paciente a cada 10 minutos, aquela correria, que eu vivi muito isso. Sim. Isso não é, assim, interessante nem para você, porque você não consegue ver a tua vida. Pegada, né? Exatamente. A gente vive com as famílias uma experiência. Uma experiência. Você está ali com vó, com mãe. Dizer, com certeza que vive mesmo. É uma experiência, né? Eu amo como, por exemplo, o casal já tem um filho, por exemplo. Aí eu boto do lado, toca o botão aqui para você ouvir o coraçãozinho do irmãozinho. Eu digo assim, é um momento, se o casal já tem uma criança, um outro filho ou filha, você já começa a construir relacionamento entre irmãos, entendeu? Então é maravilhoso. A gente vive essa bênção. Estamos no shopping Icaraí, né, na Paulo Gustavo. Antiga Moreira César, agora a gente tem que falar assim, né? 229, no 11º andar. E é uma bênção mesmo nas nossas vidas. A gente vive essa bênção, somos gratos a Deus e estamos lá cuidando do que é dele, porque Zoe não é nossa, Zoe é dele. Que legal, que legal. Tô, aqui também a gente fala um pouquinho sobre telemedicina, sobre cuidado com a saúde, sobre prevenção de doenças. Vamos também chegar também nesse ponto daqui a pouco, mas como é que o senhor enxerga o futuro da telemedicina no seu setor de medicina diagnóstica? Nós batemos um papo em off, né, eu e você, como amigos que somos irmãos, Sim. E eu até brinquei com você, ainda não é uma realidade, né, assim, para minha área... Ainda não é. Não, para minha área, eu até comentei com você que tem algumas realidades, por exemplo, eu trabalho numa prefeitura que eu dou laudo de raio-x, eu recebo um link pelo Google Drive, semanalmente, a menina lá que é encarregada me envia o link, aí eu, pelo meu celular ou pelo tablet, eu consigo abrir, vejo as imagens, dou os laudos, né, porque o exame de raio-x permite isso. Laudar, né? Laudar o raio-x. Por exemplo, um raio-x de tórax seu, né? Às vezes o paciente é um pré-operatório para ser avaliado por um anestesista para fazer um exame, para fazer uma cirurgia.
precisa de um raio-x de tórax pré-operatório. Aí você lá em outro município, você realiza, mandam para mim, cara, eu vejo, amplio a imagem, diminuo a imagem, mexo no contraste, melhoro, tenho capacidade de avaliar aquilo ali, dou o laudo e envio para a menina. E aí a menina, essa prefeitura, esse município, eu vou lá semanalmente, chego lá, já está tudo impresso, eu só faço assinatura. Dá o carimbo lá do CRM. A minha realidade. Mas, por exemplo, tem colegas que trabalham em algumas empresas de São Paulo de imagem fazem muito isso. Sim. A assinatura é eletrônica. Caramba. Assinatura é até eletrônica. Então, o profissional, às vezes, de outro estado, consegue dar o laudo para algumas empresas de São Paulo. Essa é uma realidade. Mas o que eu brinquei com você, e que eu creio, porque a gente vê que a tecnologia está crescendo de uma forma absurda. Sim. Ainda mais agora com a inteligência artificial, são coisas que, quando bem utilizadas, a gente sabe que... serão 100 anos de evolução, né, em alguns anos. Exatamente. Aí eu creio que o camarada na casa dele vai pegar o celular, vai abrir um aplicativo, ele vai se auto-escanear, aí vai enviar para mim ou para qualquer outro profissional que vai avaliar aquilo ali. Eu entendo que é assim, vai ser assim no futuro próximo, eu creio que pode ser assim. Isso não é nada assim, né, surreal, por quê? Porque se a gente olhar o nosso mundo... né, mudou? Nós temos aqui, né, um smartphone, uma ferramenta poderosíssima, muito grande, assim, que tem uma capacidade muito grande, né, tecnológica. Sim. Que a gente, assim, na minha adolescência, juventude, eu nunca imaginava poder ter um telefone como eu tenho hoje, com a capacidade de hoje eu posso ligar para amigos que moram nos Estados Unidos. Exatamente. E eu posso, né, fazer uma ligação aqui, estilo Jackson, né? Exatamente. É um desenho? Dos Jackson, eu lembro disso, Então, assim, pensar nisso hoje... Então, a gente, né, se pensarmos hoje numa tecnologia na sua área de atuação que faça um scanner com o próprio smartphone, isso para mim hoje... impressionante, mas é viável. É viável. Né, hoje pode ser, né, que esteja um pouquinho longe ainda, mas pode ser que, né, daqui pouco tempo, poucos anos, né, isso não se torne uma realidade. Mas a telemedicina, o que eu entendo? Que é uma realidade já. Sim, né? Uma realidade que te vive, uma realidade... Sim. Né, da tua empresa, que eu acho isso ótimo, realmente, eu acho assim maravilhoso. Pessoas que não têm acesso a médicos, por exemplo. Isso começou muito, a gente até conversou sobre isso também, na região norte, na região dos ribeirinhos, por exemplo. Exatamente. Começaram com telemedicina, médicos de grandes centros, fazendo consultas por telemedicina. E se tornando, assim, de certa forma, né, mesmo sendo de forma remota, mas conseguindo ser presente na realidade de uma pessoa que não tem acesso. Isso é fantástico. É fantástico. Ó, isso é fantástico. Hoje à tarde, né, um pouco antes de vir para cá, eu estava com uma amiga minha que fez um plano comigo hoje. Ela precisava... olha só, hein? Ela tem um plano de saúde, até bom o plano, só que ela estava com dificuldade de marcar uma consulta com uma nutróloga. Eu falei, ô Shirley, você falar o nome dela aqui, pô Shirley, eu tenho, né? No nosso plano aqui da Seven Club, nós temos essa especialidade. E se eu não me engano, a agenda é bem próxima. Ela mesmo. Então tá bom, então, né, vamos fazer isso agora de tarde. Fizemos agora o cadastro dela no plano da Seven. Doutor, quando eu dei enter, ativei ela no sistema, eu fui ver como é que estava a agenda da nutróloga. Para ela. Eu marquei para ela para amanhã às 10 da manhã. Olha aí. Então, olha só, ela fez o plano hoje, eu ativei ela hoje no sistema e eu consegui marcar para ela via nosso sistema da Seven uma consulta para amanhã de manhã, para ela passar por uma nutróloga. Então, ela passou uma pergunta que eu vou te falar o seguinte, como a telemedicina pode ajudar pessoas como a Shirley, como outras pessoas que querem ter uma vida mais saudável, que é o propósito desse podcast, falar, né, de cuidar de vida, como que ela pode ajudar pessoas a encurtar esse tempo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, me vem uma palavra à cabeça, acessibilidade. Acessibilidade. É o que você exemplificou. Pessoas que, às vezes, acham que têm um acesso. Digamos, tem um plano de saúde convencional. E hoje a gente vê isso acontecer. Os planos de saúde convencionais, né? O modelo como funciona no mercado já há muitos anos, você vai tendo um inchaço. Essa acho que é a expressão que eu posso usar para você. Então, com o tempo também, eu percebo que muitos profissionais médicos estão saindo dos planos de saúde. A gente vê isso acontecer também. Sim. Isso está aumentando.
Só que do outro lado, né, na outra ponta, o número de usuários não diminuiu, pelo contrário, aumenta. A população aumenta e aumenta. Então você começa a ter uma divergência, né, tanto na oferta quanto na procura. Você vai tendo uma divergência. A procura, obviamente, é maior que a oferta. Então, eu escuto o paciente falando isso, né? Mas eu, para marcar uma determinada especialidade, é para daqui a 3 meses, pelo plano de saúde. Sim. Eu já ouvi exemplo, tá? É verdade total e absoluta que eu vou falar para vocês. Uma pessoa já me confidenciou uma vez que, pelo plano de saúde, ligou para um determinado serviço, que aquele... Pelo seu aplicativo do plano, aquilo ali era oferecido naquele determinado lugar, e ligou e falou, olha, eu quero marcar consulta para tal especialidade. Tá bom. É plano? É plano. Qual o seu plano? Tal plano. Aí a atendente que estava atendendo, tudo bem, tem para daqui a 4 semanas. Aí tá bom. A pessoa achou aquilo esquisito, deu um tempo, ligou para o mesmo lugar, e aí foi meio que a mesma pergunta, né? É particular? É particular. Tá bom, tem para depois de amanhã. Olha isso. E a pessoa, de certa forma... O mesmo profissional, o mesmo consultório, a mesma especialidade, porém com um trato diferente. Diferente. Né? E aí, se a gente pensar que é um paciente, né? Mas o paciente é um consumidor. A pessoa, ela está pagando por aquele serviço. Então, numa condição como essa específica que eu dei um exemplo, e foi uma história real que eu contei aqui, a pessoa se sente lesada. Não tem como não se sentir lesada. Né? Então, vai havendo um descontentamento. A gente percebe a mente das pessoas. Eu falo como médico que lido com esse público, né? Sim. As pessoas vão ficando desapontadas com o tempo. E eu entendo que quando você tem um modelo como a telemedicina, que encurta esse tempo, você deu um bom exemplo. Pontos, né? Liga os pontos. E, assim, talvez, né, eu vou falar isso para as pessoas também. Talvez uma preocupação que alguns têm é o seguinte, mas eu não vou ter qualidade no atendimento. Aí eu pergunto para você, por quê? Eu discordo também. Eu discordo. Porque às vezes a pessoa quer ver o modelo, né? Sim. Mas aí eu vou estar do lado de uma tela, em frente a uma tela, e o profissional em outro lugar em frente à tela também. Isso não vai me dar qualidade. Aí eu pergunto por quê? E o que me veio à mente para exemplificar isso, Renato? Eu vou usar, já que você citou aqui nosso tão amado e conhecido pastor bispo, né? Júlio Vertulli. Pastor, eu te dou um exemplo, como homem de Deus que você é. Já aconteceu contigo de, por exemplo, você vai numa igreja, você está numa igreja presencialmente. Você vai ali para receber da palavra. Não sei, acontece alguma coisa que você não se conecta bem ao preletor. O preletor está lá fazendo a parte dele, é um homem de Deus, sendo usado por Deus, e você não se conecta bem. E naquele dia, você não recebe tão bem a palavra. Certo. A mensagem não lhe entra tão bem. Já aconteceu isso contigo alguma vez? Sim. Talvez com todo mundo. Independente de religião, mas que frequenta alguma religião, pode ter acontecido. E às vezes aconteceu de você estar em casa, num vídeo, e você recebe online uma pregação no YouTube e o céu fica baixinho ali, e o fogo queima, você fala, meu Deus do céu. Ou seja, um presencial, o outro não presencial. Online. Verdade. Né? Então, eu falo o seguinte, eu falo que a telemedicina ela não vem para poder substituir a medicina tradicional. Exatamente. Ela vem para poder agregar valor. Exatamente. Tá? É mais um braço da medicina, a telemedicina. Então, assim, nós sabemos aqui que tem várias especialidades que hoje, na atual conjuntura hoje, elas não podem ser feitas pela telemedicina, mas muitas outras. Então, um exemplo, na Seven Club, que não é um plano de saúde, tá? Eu sempre falo isso, a Seven Club é um plano de assistência à saúde, é complementar, tá? Eu chamo de uma terceira via. Temos o SUS, temos os planos de saúde, temos agora a assistência à saúde, que a Seven Club se encaixa nesse modelo. E nesse modelo que eu falo, assim, ele veio para poder complementar, tá? Então, assim, nós temos hoje lá cerca de 21 especialidades médicas. Dentre elas, né, nutricionistas, nutrólogos, enfim, cardiologista, psicologia. Então, são especialidades que você pode fazer uma consulta por telemedicina. A gente também aqui, né, imagina que, em muitos casos, as pessoas vão, às vezes, em consultórios, ou até mesmo em ponto de atendimento, que o médico nem levanta da cadeira. É verdade. Né, só está ali, né, entrevista ali o paciente, vai prescrever um exame, né, um medicamento, né, e virou as costas. Então, eu sempre falo
um exemplo da minha filha Rafaela. Ela amanheceu no sábado de manhã com uma conjuntivite. Olhei todo cheio de secreção ali. Eu fui lá, peguei, limpei com algodão, com um soro fisiológico. Eu, como pai, fui na farmácia comprar para ela, né, um medicamento. Cheguei lá, cara, não posso vender, porque para conjuntivite tem que ter receita. Receita, porque tem antibiótico. Ó, pega a sua filha, leva até uma emergência e depois você vem aqui para dentro. Falei, cara, tá bom. Fui para casa, lembrei da Seven, entrei com ela, com atendimento. Em 10 minutos, doutor, o médico atendeu a Rafaela, foi atencioso demais com ela, consultou, perguntou para ela o que estava sentindo, pediu para ela também ficar próxima do celular para poder ver com mais clareza. Totalmente viável ser visto dessa forma. Cara, prescreveu para ela uma medicação, 2 até, uma com antibiótico e outra sem. Me mandou via SMS um PDF, baixei, fui na farmácia, comprei o remédio, voltei, mediquei minha filha. Então, assim, isso, olha só, encurtou meu tempo, não tive que levar minha filha, pegar meu carro, estacionar. Teve qualidade. Teve qualidade. Então, assim, não expus a minha filha a outros, ao ambiente que tem ali, né? Bastante coisas a mais do que ela tinha, né? No ambiente de ponto-socorro. Então, assim, matei o problema, fácil, rápido, seguro. Então, assim, falando um pouco mais do cuidado com a saúde, cuidado com a prevenção de doenças, eu vejo também com bons olhos a telemedicina ajudando muito nisso, né? Na prevenção de doenças. Então, fala um pouquinho também sobre isso. Porque, assim, um profissional desse, de telemedicina, qual a possibilidade, por exemplo, que o usuário tem? Primeiro, né, a gente até tinha conversado também, eu e você conversamos antes um pouquinho sobre isso, a questão de triagem. Sim. Entendeu? É verdade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente até conversou sobre saúde pública. Hoje, saúde pública funciona muito dessa forma. A maioria dos grandes hospitais públicos hoje, pelo menos aqui no estado do Rio, quando eu cheguei a chefiar emergência de grande hospital estadual, chefe de emergência mesmo, plantão de emergência. É uma guerra. Muitas vezes o que vocês veem antigamente tinha aquele IAR, né, americano, depois tinha uma série agora nacional também que passava sobre isso. Ontem um amigo até comentou sobre isso. Esqueci. Sob pressão. Sob pressão. Que é como realmente os médicos de emergência vivem. Sob pressão. Sob pressão. E Total, né, bem aquilo ali. É bem aquilo ali. A minha filha também ficou um tempo fazendo estágio, né, em UTI de hospital, loucura. 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 Mexe demais com o seu emocional, mexe com a tua vida de uma forma absurda. Eu costumo dizer o seguinte, a maioria dos médicos que trabalham nessa linha de frente, ou com o tempo o cara se anestesia, o que é óbvio que eu acho que é algo que não é interessante, porque é como se você cauterizasse algumas áreas da sua humanidade, né, para você saber lidar com isso, aquilo. né? Ou você sair fora. Eu, por exemplo, minha opção foi sair fora de emergência, porque estava afetando muito. Mas antigamente, nas grandes emergências, o camarada ia e era assim, chegava na emergência, o que a gente chama de porta de entrada. Chegava, emergência. E eu trabalhei anos em emergência, posso dizer isso. A maioria dos pacientes que você atende não são emergência, são urgência. Entendeu? Tem diferença nisso. Tem diferença. Por exemplo, um infartado é uma urgência. O camarada chega com uma emergência. O camarada chega com uma angina, dor no peito, tá cianótico. Você já olha assim e fala, você pega no cara aquela sudorese gelada, provavelmente está infartando. Isso é uma emergência, muito grave. Pode morrer, né? Aí chega uma pessoa com a febre de 40 graus, dor de garganta, não está conseguindo engolir direito. Isso é uma emergência? Vamos ser franco, emergência? Não é. Isso é uma urgência. Isso é uma urgência. Porque isso, na verdade, isso pode ser atendido como urgência ambulatorialmente. Só que você não tem esse modelo na saúde pública. Se uma pessoa precisa, por exemplo, de noite, ele vai ter uma policlínica aberta 24 horas? Não tem. Não tem. Então ele precisa o quê? Ele precisa ir na emergência. Na emergência. Só que ele é uma urgência. A queimação do estômago. E você acha que essa urgência, ela pode ser resolvida pela telemedicina? Eu entendo que pode ser, porque vai ser triado. Legal, isso aí. É como se fosse uma triagem. É isso que eu ia te falar. Hoje em dia, nas grandes emergências, você tem uma triagem que é feita por um médico, não por um médico.
enfermeiro. Então você tem até um... Exatamente, uma visão diferente. Com todo respeito à enfermagem... A enfermagem tem um papel porque importantíssimo. A minha filha mais velha, Júlia, ela é enfermeira e ama o que faz, né? E eu respeito muito o enfermeiro. Assim como você, infelizmente, vai ter médico que o padrão não vai ser tão bom. Mas a visão é outra, né? Exatamente. Mais técnico, não é? Mais técnico. E aí você deu o exemplo da oftalmologia, por exemplo, como telemedicina, me veio à mente isso também. Você imagina, né? Se você vai numa emergência... Aí eu vou falar agora de um hospital privado. Vou dar um exemplo de um hospital privado. Certo. Digamos aqui, né, um hospital da nossa cidade que seja privado. Você tem plano de saúde e vai na emergência. Digamos que você levasse a sua filha num hospital privado, com essa questão no olho, com secreção e tal. Ela vai chegar lá, vai ter aquele tempo de espera, vai ser atendida. Mas eu te pergunto, te proponho um pensamento. Qual a possibilidade de você ter um oftalmologista num plantão noturno de plantão? É muito baixa. Então você tem muitas especialidades que é o que a gente chama de sobreaviso. Entendeu? Sim. Ele não está ali no hospital. Aí vão acionar aquele sobreaviso. E aí se for algo assim de emergência, porque no caso da urgência da minha filha, é algo urgente que incomoda ali, mas um clínico pode também fazer essa. Mas ele não vai ter a visão do oftalmologista. Eu digo não é a especialidade dele. Porque não é tão técnico. Entendeu? Por exemplo, eu como médico generalista, minha formação que eu tive generalista de emergência, se eu ver também, vão me vir alguns colírios em mente. O tipo de secreção, você consegue, né? Tá com a secreção, precisa de um colírio com antibiótico. Sim. Ok. Mas aí se você tem um oftalmologista, a realidade dele, aquilo ali, ele já vai olhar e vai falar assim, não, mas tal antibiótico não. Tem que ser o antibiótico B e não o A. Porque essa coloração de secreção me remete a um tipo de bactéria e não a outra. Entendi. Eu, como generalista, não vou ter essa visão. Só que se ela chega numa emergência, mesmo que privada, via de regra, ela vai ser vista por generalistas. Entendeu? Sim. Não especialistas. Na telemedicina, você tem uma grande possibilidade. Bom, mas meu problema é no olho. Deixa eu ver aqui, tem oftalmo? Tem oftalmo. De repente vai ser visto por um especialista. No nosso caso hoje não temos ainda oftalmo. Mas eu sei que vai chegar lá. Vai chegar. Mas olha a diferença do modelo. O que eu quero dizer? A diferença de você ser visto presencialmente por um generalista, de repente você não vai ser visto com tanta acurácia como seria por telemedicina com um especialista. Exatamente, porque a visão do cara é diferente. Mais profunda, né? Exatamente. É a realidade dele diária. Muito legal. Olha aí, olha tanto de especialidade que a gente vai ter em telemedicina. Exatamente, muitas. Assim, eu vejo, né, com muito bons olhos, né, a questão da telemedicina, porque eu sempre falo que é a democratização do acesso à saúde. Exatamente. Cara, nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. Exato. Certo? Então, assim, como eu sempre falo, não existia essa outra possibilidade de você ter acesso a consultas com profissionais, né, experientes, né, pagando tão pouco. Exato. Vou fazer um jabá aqui da minha empresa, posso? Claro, óbvio. Um plano hoje da minha empresa, da Seven Club, para uma pessoa, R$ 47,90 por mês, mensalidade. Se for um casal, vai pagar R$ 77,90, 2 pessoas. Se for uma família de 4 pessoas, R$ 127,90. Dá uma média de R$ 31,98 por pessoa. E cada pessoa desses planos, tanto ele, né, individual, casal ou família, pode fazer até 3 consultas por mês. Eu te pergunto, quanto custa hoje, em média, uma consulta hoje com um generalista, com um médico, né, um clínico geral popular? Bem baixo. Quanto custa hoje? Popular. Eu vou falar consulta popular. Tá? Talvez na casa dos R$80. Estou falando de popular. Popular, isso aí. Popular. Se você vai no consultório, por exemplo, um clínico. Tem clínicos que fazem consulta no consultório. E de bom padrão. Sim, né? sim. R$500 alguns cobram. Certo. Uma consulta. Sim. Entendeu? Então, vamos falar então que, em média, aí, de R$70 a R$150 uma consulta popular. De repente, um clínico geral, um cardiologista. Se pensarmos que essa mesma pessoa pode fazer um plano para a sua família, pagar R$ 127,90, R$ 31,98 por pessoa e poder ser feito 12 consultas, 3 para cada membro dessa família.
Então, assim, o valor investido para o que se entrega... O retorno que se tem... É muito melhor. Muito melhor. Entra naquela palavra que falamos, acessibilidade. Acessibilidade. E aí é algo que eu acho que eu já entendi, mas eu vou te perguntar, para ter certeza. Tem uma outra questão também, e aí eu estou fazendo uma comparação com a questão se a gente temos que nos utilizar pelos modelos que a gente tem, né? Sim, lógico. Para que a gente tenha parâmetro. Estou comparando assim com um plano de saúde convencional. Pelo que você me falou, por exemplo, o plano familiar que vocês oferecem, né? Não tem diferenciação por faixa etária? Não tem. Você vê a diferença no plano convencional. Se você tiver uma pessoa de 20 anos, você sabe que é um valor. Se você tiver uma pessoa de 58, de 70, é quase surreal o que você paga. O nosso nós não temos diferenciação de idade, não temos carência, tanto é que eu te falei agora há pouco aqui. A moça entrou hoje, marcou para amanhã. Marcou para amanhã. Teve uma outra que foi incrível, né? Ela indicou uma amiga que fez comigo hoje também, a dona Miriam. Ela fez hoje e marcou para hoje à noite. Um cardiologista. 9 horas da noite hoje é a consulta dela. Então, assim, ela vai estar em casa, o médico também deve estar de repente também em casa, né, num consultório, né, domiciliar. Sim. E vai também atendê-lo. Então, quando a gente fala de prevenção à saúde, a gente cuidar da saúde, a gente melhorar a qualidade de vida, que, é lógico, nós temos várias formas de a gente, né, se exercitar. Você é um cara que é atleta, gosta me cuido. De pedalar, de ver você pedalando, de ver você também, entendeu, nos treinos na academia. Mas nem todo mundo, doutor, tem alguns recursos que a gente tem. Tá? Então, assim, como que eu vou falar hoje para uma pessoa de classe média baixa, né, que ganha lá seus 2, 3 salários mínimos, para pagar um plano de saúde é praticamente impossível. Pagar uma consulta com um nutricionista também fica, às vezes, inviável. Pagar, às vezes, R$150, R$100, porque ele passa por uma consulta, logo depois da consulta tem alguns exames que precisam, né, ser feitos, e depois também alguns medicamentos, suprimentos, algo também que possa também, né, melhorar. Então, fica inviável nos modelos atuais pessoas terem acesso a esse tipo de profissional. Quando a gente entrega isso por telemedicina, a gente dá para essa pessoa que não tinha acesso a possibilidade de se cuidar mais, de ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Além dele fazer as consultas dentro do plano, assim, já está incluso ali, ele não paga mais nada mais por isso, ele também tem desconto de farmácia, desconto em exames, descontos, sabe, em mais de 30 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Então, quando a gente fala de dar acesso por telemedicina, pela Seven, né, ou até por, né, outros planos que existem, você está, né, dando acesso e, como eu sempre falo, democratizando o acesso à saúde para que ela possa ter também, né, um cuidado melhor com a saúde. Exatamente. Eu penso uma coisa também, né, do ponto de vista de aquilo que a gente já comentou, sobre a realidade que a gente vê hoje da maioria dos serviços, eu tô falando, volto a falar dos privados, né, em que a pessoa vai e muitas vezes o caso dela é uma urgência, né, não é uma emergência. Digamos, é uma pressão alta, é um hipertenso, a pressão não está tão alta. Digamos que está ali 150 por 100, 15 por 10. É uma pressão alta, mas não é o 22 por 12. Está no extremo, né? Tá que às vezes, então, às vezes fica, AVC, né? tem que ser monitorado para não ser AVC, para não virar um infarto e tal. Né? Então, digamos que é uma urgência hipertensiva também. Aí vai num atendimento desses tidos como convencionais, que ficam muito cheios, que geralmente estão sempre lotados. E os profissionais, não é maldade do profissional que está lá, mas ele tem que se adequar ao modelo que ele está trabalhando. Então, geralmente, o atendimento é muito rápido. O paciente sentou ali, ele viu, aferiu, viu que estava fazendo uma medicação, medica. Né? E muitas vezes ele tem que sair dali para ver outro. Até deixa, às vezes, em observação. E volta para rever, para poder liberar. Mas é tudo muito rápido, tudo muito corrido. Dinâmico, né? Dinâmico. Não dá para... Né? Eu entendo, por exemplo, uma telemedicina, né? Aí um profissional cardiologista atendendo um paciente, mesmo que remotamente. Vai ver, já constatou, né, de alguma forma que a pressão está ficando alta, vai dar as orientações, mas vai ter calma. Para, por exemplo, como são os seus hábitos? Como a alimentação do senhor? O senhor consome muito sal? Investigar, entendeu? Aí entra também o lado da qualidade do atendimento. E aí eu dou aquele exemplo que eu já dei para ti, né? Não adianta muitas vezes você ter um atendimento presencial que não vai ter qualidade.
E você tem um atendimento remoto que tem qualidade. Sim. Mesmo que remotamente, mas o olho no olho. Olho no olho. Tá te ouvindo. Tá atento ali. Eu acho que até, assim, eu tenho até assim uma certa, né, certeza, porque quando é por telemedicina, você tem poucos ruídos externos que tiram a sua atenção, tanto do paciente quanto também do médico. Tá ali, exato. Né, ligadão ali, olhando para a câmera ali, né? Vendo o médico. E o que para a gente for para a prática médica, isso é fundamental. O ouvir o paciente. Né? Eu lembro que no primeiro ano, no começo da faculdade, tanta coisa que aprendo ainda até hoje com a minha mãe, mas uma das coisas que eu lembro que minha mãe falou, ela é ginecologista obstetra, mas saúde da mulher, sempre atendeu muitas e muitas mulheres. E minha mãe virou para mim um dia e falou assim: filho, quando você ouvir um paciente, o paciente sempre tem razão. Aí eu fiquei assim, né? Como assim? Você está querendo dizer? Como tem razão? Vai chegar e dizer qualquer coisa, eu tenho que aceitar? Não, ela quis dizer assim: o paciente, por exemplo, chega para você e diz, eu estou com dor. Ele está com razão. Ele tem dor. Se você não conseguiu ainda alcançar para fechar o diagnóstico que ele tem, aí o problema é teu. Tu vai se virar. A dor está lá, né? Mas a dor está lá. Ou seja, ele tem razão. No que o paciente coloca para você. O paciente tem que ser ouvido, bem ouvido, se você quer fechar um diagnóstico correto. Entendeu? Muito legal. Eu acho que é por aí. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu queria, antes da gente encerrar, queria para o senhor também algumas dicas para quem está hoje nos ouvindo sobre cuidado com a saúde. O que uma pessoa comum hoje pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Me dá aí algumas dicas. O que eu posso dizer é o seguinte, e aí eu vou voltar também, somos homens espirituais também, não tem como fugir do espiritual. Não tem como. Deixei até aberto aqui, eu uso muito esse versículo, é um versículo, né? Deuteronômio 22:8. Deixa eu ver contigo também. Abre aí. Eu abri aqui, a minha versão é King James, mas são todas parecidas. 22:8, é isso? 22:8. Eu estava no 21, mas... Ó, tá vendo? Vai lá. Deuteronômio está naquela fase ainda da lei também, né? E são mandamentos. Mas esse aqui é muito específico. Deus virou para o homem e diz o seguinte, ó: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não tragas sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha isso. O que Deus está dizendo aqui? A minha parte eu já fiz. Eu te abençoei para que tu construísse uma casa. Deu intelecto. Para que tua casa tivesse um terraço. Olha. Mas bota o parapeito. Porque você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser responsável. Rapaz, que profundo isso. Entendeu? Então, a maioria das vezes, as pessoas, de uma forma geral, no que diz respeito à saúde, elas gostam de terceirizar a sua responsabilidade. E aí eu vou de novo para o espiritual. Vamos lá, estamos falando aqui com o povo de Deus. Sim. Aí o camarada não se cuida. Tem uma determinada enfermidade, ele terceiriza, de uma forma ou de outra. Ai, Deus me abandonou, eu estou doente. Ou então, meu pai teve isso. Maldição hereditária. O inimigo está me tocando, não sei o quê. É mesmo? E o que você fez para que isso acontecesse? Ou o que você deixou de fazer? Porque todo mundo sabe que se você for sedentário, se você tiver maus hábitos, não se alimentar de forma correta, você geralmente vai desenvolver doenças crônicas degenerativas. Vai ter uma hipertensão arterial, a partir daí pode ter uma doença cardíaca por conta disso. Diabetes também está ligado também a isso também, né? Exatamente. Então, assim, a prevenção está ligada ao hábito, né? Que você vai ter o bom hábito e tem que abandonar os maus hábitos. Infelizmente, a gente começamos falando sobre isso. Sim. A diferença do oriental e do ocidental. De culturas, né? De culturas. A gente vê a cultura do fast food. Né? Não daremos nomes, mas tem fast foods que as pessoas têm o hábito de ir, que eu digo sempre o seguinte: as pessoas se preocupam, né? Mas lá eu como aquele hambúrguer, eu tomo aquele milkshake, não sei o que, eu falo, e vai ver tudo isso que você come. É sal puro. Aí eu não estou mais falando do açúcar, estou falando do sal. A maioria sódio, né? Do sódio. A maioria das comidas industrializadas, para que elas durem mais tempo, elas precisam ter muito sal. E aí a pessoa já tem uma tendência familiar, por exemplo, a ter hipertensão arterial, esquece. Não tem como não ser hipertenso. Não tem como. Né? Se eu botar um caminhão de sal para dentro. Então, os maus hábitos, as pessoas não vigiam essa parte. Não fomos feitos para vivermos no sofá, vendo televisão, Netflix o dia inteiro. Não fomos. O homem do passado,
Ah, mas como é que era no passado? No passado o homem se movimentava. O homem era nômade. Tinha que buscar tua caça. Né? Exato. Se tinha que correr atrás de caça. Seja para você se alimentar ou para você fugir e não ser caçado. É verdade. Mas você se movimentava. Dependendo da época do ano, dentro de um mesmo local, né? A questão de cultura. Um povo, quando estava muito frio, ele ia para uma região mais quente, se movimentava. Né? Vamos voltar à palavra. Eu dou o exemplo da época de Jesus. Como é que Jesus se alimentava? Muito azeite, muita fruta, peixe. Né? Peixe era a alimentação dele. Ele andava muito. Ia de Cafarnaum para não sei onde, passar Maria, mas andava muito, a pé, o dia inteiro. Entendeu? Então, enfim, aí as pessoas querem, hoje em dia, terem os maus hábitos, não fazerem atividade física correta, não se alimentar de forma correta. Se for necessário usar medicamento, usar medicamento. Homens, então, eu vou falar uma coisa, meu irmão, o homem é terrível. Porque as mulheres, é outra questão cultural. Cultural, né? As mulheres, culturalmente, têm o hábito de, pelo menos uma vez ao ano, vai na ginecologista, faz exame preventivo. E os homens fazem isso? Não fazem. Então, é mudança de comportamento e de mente. Se não virar uma chave, mindset. Se não fizer isso, meu irmão, esquece. Então, eu acho que o aconselhamento que eu dou, mude a sua mente, entenda que nós estamos num corpo que envelhece, né? O tempo passa, e como é que você vai chegar lá na frente? Depende de como você vive hoje. Não é mágica, não existe mágica. Comportamento, entendeu? Né? Comportamento e tem que ser, como é que eu vou te dizer? Disciplinado. Você tem que ser permanente naquilo ali. Aquele dia, nós conversamos outro dia, estivemos aqui com o pessoal conversando, a gente falou sobre alimentação. Foi. E acho que até você me ofereceu um bolo, não foi? Maravilhoso. Eu falei, não vou comer não. O bolo da Claudinha. O bolo da Claudinha, maravilhoso da sua esposa, maravilhoso. Mas enfim, eu não como bolo? Como, mas eventualmente. Como é que é o meu dia a dia? Como é que é a minha constância? A minha constância me permite, sábado, ter ido no aniversário, comer bolo, comer brigadeiro, comer tudo isso daí. Você também me contou uma história que no Natal você comeu um... Foi no foi na Páscoa. Na Páscoa, foi, exatamente. Na Sexta da Paixão. Você comeu com a família da minha esposa, um cuscuz que a tia dela faz de outro mundo. Eu botei leite condensado. Ela olhou para mim, você vai comer isso? Eu falei, hoje eu posso. No dia seguinte já estava de dieta. Quando foi no domingo, eu estava comendo dieta, não comia como todo mundo. De Páscoa, né? De Páscoa. Né? Que tem aquela celebração, aquela ceia ali para comer. Então, assim, o que eu posso dizer é isso, assim, quer dizer, fazer uma mudança de mente, realmente um mindset, ter noção da sua responsabilidade, não terceirizar a sua responsabilidade. É autorresponsabilidade. Quem fala muito sobre isso é o Paulo Vieira, né? Exatamente. O autocuidado. Né? O autocuidado. É isso aí, meu irmão. Estava vendo um vídeo hoje também pela manhã, da produção do leite de caixinha. Que loucura que é. Porque assim, você... Né, não tem nada a ver com o leite que sai da vaca. Cara, o leite, se ele ficar... O leite mesmo, que você tira ali do animal, se ele ficar um dia fora, né, da geladeira, ele vai estragar. Sim. Você precisava... Né, eu lembro quando eu comprava leite, quando era na minha infância, eu sou novo, mas era assim ainda, carroça de boi. Sério, cara, eu lembro disso. E comprava ali naquele galão Aquele galão de alumínio gigante, né? E tinha que ferver, subir aquela nata. Eu sou novo também, mas me contaram. Né? Te contaram. Cara, que pau. Mas então, aí eu lembro que a gente tinha que ferver o leite, subir aquela nata e tinha que guardar, porque né, se não guardasse, você perdia. Talhava rapidamente. Talhava, você fazia até doce e tal. Mas hoje, tu imagina, fica 6 meses numa prateleira de supermercado com leite. Com mudança de temperatura, com isso, com aquilo. Loucura. Então, é isso. Doutor, foi um prazerzaço. A honra foi minha também, uma honra muito grande. Antes da gente terminar, quero também aqui te presentear. Nós temos aqui um presente dado da Empório Verde, uma loja de produtos naturais, que também está também aqui somando conosco. Parceiros. Nesse podcast, acreditando também nesse projeto. Então, quero aqui, em nome da Marcele e do Gustavo, presentear Obrigado. Empório Verde aí com os produtos. Obrigado. Ali, para quem não conhece a loja, Empório Verde, está aqui embaixo o link deles, pode também segui-los aí na rede social, está aqui embaixo também está o endereço deles e também o telefone de contato. Marcelo, obrigado. Doutor, prazer obrigado, meu irmão. Estar contigo aqui. Uma honra muito grande. Estrear esse projeto, esse podcast com o senhor, para mim foi um privilégio muito, mas muito grande. Sou grato
a Deus por tua vida e grato Amém. também por você também separar um tempinho aí do seu dia tão corrido para estar com a gente aqui hoje nesse bate-papo. Uma honra, meu irmão. Tamo junto? Tamo junto. Abraço. Abraço, irmão. Pessoal, obrigado por estar conosco hoje nesse podcast, nosso primeiro podcast aqui do podcast. Uma honra ter também aqui conosco o médico, amigo, irmão Júlio Horácio. Então fica ligado aí que nós, nos próximos episódios, teremos pessoas também aqui relevantes para poder falar sobre cuidado com a saúde, cuidado médico, prevenção, para ter uma vida melhor. Então, siga também a gente aqui na rede social, no Instagram, no YouTube e também compartilha e curte esse vídeo para também nos ajudar aí na divulgação desse novo projeto. Muito obrigado, fique com Deus.